E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho para você sobre o investidor inteligente. O investidor inteligente é aquele investidor independente. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Então a primeira coisa que a gente quer que você faça é que você observe essa figura aí e diga pra gente quantas toras de madeira tem no chão aí e quem é que está com a razão. Olha só que legal. A pessoa da esquerda está dizendo que tem 4 toras de madeira. E a pessoa da direita está dizendo que não, que são 3 toras. Qual dos dois está certo? Então a gente já começa a imaginar o seguinte, que tudo depende do seu ponto de vista. Então, o ser humano é um bicho que depende muito dessa interação para que ele possa formar as suas convicções. E a gente tem a tendência de cair numa coisa chamada de viés de confirmação. E o que seria esse viés de confirmação? O viés de confirmação é aquela tendência que a gente tem de lembrar, de pesquisar essas informações que colocam a gente numa posição favorável, que reafirme os nossos conhecimentos e as nossas crenças. Então ele vai confirmar aquilo que você está pensando que é. Então no viés de confirmação, naquela figura, se você estivesse do lado esquerdo, você com certeza só veria 4 e você não iria querer ver o outro lado, o lado daquela pessoa que está do lado direito. Se você estivesse do lado direito, você ia ver 3 toras de madeira, não ia nem querer ir para o outro lado porque você estava certo e só tinha 3 toras de madeira ali. Então viés de confirmação é isso, é querer confirmar aquela sua teoria, sem, no entanto, confrontá-la, sem você buscar outros aspectos, técnicos ou não, para que aquilo ali seja negado. E aí qual o problema disso? Normalmente isso gera a tal da polarização de opinião. Então quem nunca ouviu falar aí no mundo dos investimentos, da gente ter o cara que acha que preço importa, que preço não importa. O cara que só investe em empresa de crescimento, o outro que só investe em empresa de dividendos. O outro só quer fundo imobiliário. E aí o cara fala que não, ele só vai investir em ações. Tudo isso gerando formas de reafirmar as crenças que ele tem em cima de investimentos sem que ele esteja aberto a novas opções. Então, se você pensa com a sua cabeça, você fez um curso, você estudou, você leu livros, você adquiriu bastante conhecimento. Através desse conhecimento, veio depois também uma responsabilidade em cima daquilo ali que você faz, da forma que você pensa a sua vida. Então você vai construir uma tese de investimento, né? Eu tenho um conhecimento técnico, eu sei analisar empresas, você vai construir então esse conhecimento e com base nesse conhecimento você vai escolher o rumo que vai tomar a sua carteira. Então quais são as 3 coisas que você vai olhar? Você vai olhar sempre o ativo, qual é o cenário projetado para aquele ativo e qual é a sua tese de investimento para aquele ativo. Então você que é um investidor inteligente vai fazer o seguinte, bom, eu tenho aqui uma observação de um determinado cenário que vem se formando na minha frente. Vamos colocar aqui, por exemplo, a melhoria aí do varejo de acordo com a economia começa a acelerar. E aí você vai pensar o seguinte, bom, se o varejo melhorar, qual é o ativo que eu vou ter vantagem? Que tipo de ativo eu vou ter vantagem diante dessa melhora do varejo? E aí você escolhe um determinado ativo. E aí você vai fazer a sua tese de investimento. Quer dizer, caso esse cenário se confirme de forma positiva, como é que esse ativo vai se conformar? Como é que ele vai se comportar ali durante aquela evolução do cenário? Se ele não se comportar de tal maneira, qual é o efeito positivo e negativo? Você monta a sua tese de investimento e a partir daí agora você vai colocar aquela tese à prova. E aí você vai buscar pessoas para que você possa submeter a sua tese e eles te dêem outro ponto de vista. Então é igual aí quando a esposa sai coloca uma roupa e vai sair e diz assim, e aí, eu tô bonita? Você corre o risco sério de falar que sim ou que não. Então você tem que pensar rápido antes de confrontar aquela tese de investimento que ela fez em colocar aquele vestido para sair com você. Então, outra coisa que é extremamente importante é que você não vai buscar pessoas para confirmarem aquilo que você acha, aquilo que você acredita. Porque senão, aquilo ali vai ser o viés de confirmação. Então, por exemplo, se a sua esposa falou assim para você, eu tô bonita, com certeza, se você quer permanecer vivo depois da resposta, você vai falar, você está linda, né? Então é o viés de confirmação. A pessoa não vai falar de outra forma, não vai falar, você está horrível. No máximo, ele pode falar assim, esse vestido aqui não está muito legal, não está muito adequado, essa calça aqui poderia ser melhor, troca o cinto, né? Mas quando você quer realmente uma opinião que vai ser convergente com a sua, você vai procurar o viés de confirmação. O ideal seria que você procurasse uma opinião divergente. Então, o que cresce é justamente o oposto, é aquilo que vai negar tudo aquilo que você conhece. O viés de confirmação
você vai buscar ele quando você quer não aprender, quando você quer só falar assim, eu tenho razão, né? Quando você quer aprender, você tem que buscar um ponto de vista diferente. Você vai escutar pessoas que têm posição diferente da sua, principalmente se ele negar aquele seu ponto de vista, ali que você vai estar realmente crescendo. Com a negativa, você vai entender um outro ponto de vista, um outro lado, uma coisa que você não viu, um viés que você não observou, um ponto técnico que você esqueceu de analisar, uma forma diferente de se fazer alguma coisa que você antes não fazia. Então é muito importante essa confrontação, né? Essa parte que você, em vez de procurar alguém parecido com você, vai procurar alguém realmente diferente, né? Foi o que aconteceu, inclusive, com nós dois, né? Pois é, nós dois temos formas diferentes de investir, mas o que acontece? Quando nós discutimos as nossas teses de investimento, termina que o que a gente chega numa conclusão final é melhor do que a posição dele ou a minha em separado. Porque às vezes ele consegue ver coisas que eu não vejo e eu vejo coisas que ele não vê. E aí termina que a gente consegue colocar aquele cenário, outras variáveis, porque nós temos vivências diferentes. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Warren Buffett e Charlie Munger. Warren Buffett e Charlie Munger se completaram bastante com relação a isso. Eles deram oportunidade com crescimento pessoal. Cada um cresceu um pouco, aprendeu um pouco com o outro. Enquanto Warren Buffett ele veio da escola lá do Graham e comprava empresas que estavam com preço muito bom, mesmo que a empresa não fosse tão boa, Charlie Munger trouxe uma nova tese de investimentos. Poxa, então a gente pode comprar empresas muito boas que estejam com um preço justo. Não que sejam muito caras, mas estejam com um preço justo. Isso aqui também vai fazer com que o negócio ande muito bem, com que essa análise feita dessa forma também traga bastante fruto. E foi isso que foi feito. Então não existe só uma forma de você fazer a mesma coisa, né? Se você fizer a mesma coisa todo dia, você nunca vai mudar. Você tem que se permitir, você tem que tentar aprender coisas diferentes para que você cresça como investidor. E aí, quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, para quem você pergunta. Então, às vezes você chega aí num grupo desses hoje de aplicativo, que tem 4.000 pessoas, você chega e faz aquela pergunta que todo mundo faz. E aí, o que você acha do ativo tal? Dentro daquelas 4.000 pessoas lá, seria mais ou menos como se você colocasse uma criança de 4 anos para tomar conta de uma criança de 4 anos. Então, ali tem um monte de gente que tem um monte de opinião, que às vezes não tem um conhecimento muito aprofundado, que vai te encher de respostas e que aquelas respostas podem ou não fazer sentido para você. Então não adianta, você não cresceu de forma nenhuma numa posição diferente daquela inicial que você se colocou. Ao passo que você estando num grupo mais qualificado e você chega não perguntando se aquele ativo é bom ou ruim, ou querendo aquela dica quente do momento, você chega e fala assim, galera, eu estou pensando em entrar em tal ativo, sobre tal circunstância, esperando que tipo de resultado. O que vocês acham? Eu estudei esse ativo está assim, assim, assado, você entende, você conhece aquilo ali, e você está expondo o seu ponto de vista para discutir um ponto de vista com outras pessoas, né? E isso aí é o que vai gerar o crescimento. E acontece que a sua tese de investimento pode ter errada. Então, vê o segundo cuidado. Você tem que filtrar o que está acontecendo e as informações que você está recebendo para saber o seguinte, eu vou estar confortável com a minha tese de investimento, mesmo indo contra o mundo. Quem não se lembra do filme aí do Grande Aposta, né? Uhum. Em que o gestor lá segurou inúmeros e-mails e gente ameaçando ele porque ele tinha convicção na tese dele de investimento, mesmo quando todo o mercado dizia que ele estava errado. Então, o grande sucesso do investidor inteligente é a sua independência de pensamento e principalmente o seu senso crítico diante das suas teses. E ele vai atrás de encontrar não a confirmação do que ele pensa, mas posições diferentes ou pontos de vista diferentes que ele possa complementar a sua tese de investimento. Isso aí, não tenha preconceitos, né? Não, conceitos formados anteriormente e que não dão abertura para nenhum outro tipo de conhecimento ou para nenhum outro tipo de tese de investimento. Sempre confronte os seus pontos de vista. É muito importante para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Conhecimento ele é importante, senso crítico também é importante. Então, uma comunidade em que você tenha pessoas que pensem de forma diferente, que possam colocar essas teses de investimento de forma diferente, vão te ajudar a crescer no longo prazo. E principalmente educada, né? Sim, não adianta ser aquela discussão de boteco lá que vai um quebrar a garrafa na cabeça do outro.
Tem que ser uma coisa que agregue conhecimento para todas as pessoas. Se todo mundo quiser estar certo ao mesmo tempo, defender o seu ponto de vista e dar a garrafada na cabeça do outro, acaba que ninguém cresce, né? A maturidade do investimento vem daí. Então é isso aí, pessoal, que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E fique tranquilo,